O tema do nosso vídeo hoje é a necessidade de vigilância e de oração. Muitas coisas vemos que nos alertam quanto à necessidade de vigiarmos e orarmos. Há muitos indícios a chamar nossa atenção para a proximidade da vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. Seitas e heresias são comuns. A prática judaizante mistura-se ao cristianismo. Na dispensação da graça, procura-se salvação pelo cumprimento da lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas capítulo 5, verso 4. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago, capítulo 2, verso 10. Ocorreu acentuado aumento dos terremotos nas últimas décadas, fomes e guerras, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, verso 7. Qual é a atual situação da fome no mundo? Aqui vamos citar um artigo publicado em 2020, o relatório Estado de Insegurança Alimentar e Nutrição no Mundo, da FAO, destaca que quase 1 em cada 3 pessoas no mundo, 2,37 bilhões, não tiveram acesso adequado à comida em 2020, um aumento de quase 320 milhões de pessoas em apenas um ano. A fome é intolerável. Esse artigo ao qual me refiro é datado de 12 de agosto de 2021. A fome é a grande história do nosso tempo. O site é Brasil de Fato. Nos últimos anos, a fome tem aumentado exponencialmente no mundo. E foi criada, a Bíblia fala sobre uma marca que será colocada nas pessoas para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número de seu nome. Isso está citado em Apocalipse, capítulo 13, verso 17. Ou seja, também quem não tiver essa marca ou esse passaporte para compra e venda, ele também não terá acesso a alimento. Também está profetizado a formação de um governo único com religião e moeda única. A moeda será virtual, digital ou criptomoeda. E será obrigatório a todos usar um dispositivo seu qual ninguém poderá comprar ou vender, ou seja, a marca da besta. Também estão profetizadas pragas, como já ocorreram na atualidade, pragas de gafanhotos, peste como MERS, ou a síndrome respiratória do Oriente Médio, a gripe aviária, a SIDA, a gripe espanhola, a Covid, etc. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Nos últimos 50 anos, tem-se testemunhado um afastamento da fé cristã.
Esse afastamento jamais foi visto em qualquer outra época da história. As crenças da nova era, a teologia da prosperidade, a inversão dos padrões morais da sociedade, o humanismo, o pluralismo e o relativismo têm deturpado implacavelmente os valores cristãos. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, sem que se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. É vertiginoso o aumento da prática da feitiçaria e do ocultismo nos últimos 50 anos. Observa-se também um aumento acentuado do uso de drogas psicotrópicas legais e ilegais nas últimas décadas. A maioria dos eruditos bíblicos relaciona o uso de drogas à prática de feitiçaria, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Conforme Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21. O relativismo pôs por terra valores morais que nortearam a humanidade por milênios. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5. O ateísmo e a idolatria são venenos mortais disseminados pelo mundo odierno. Adultério, fornicação, aumento da criminalidade, da violência, da imoralidade, também tem sido observado, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Conforme Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21. Pseudociência como a mistificação da física quântica e a enganação das naves extraterrestres. Há relatos de que os nazistas estavam em fase de planejamento de discos voadores em 1941, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Marcos, capítulo 3, verso 22. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás,
com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 8 a 10. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 11. O sistema de poder que governará o mundo, apoiado nos pilares político, econômico e religioso, é a besta que surgiu do mar. E o falso líder religioso da religião global é a besta que surgiu da terra. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. Daniel, capítulo 12, verso 4. Até o início do século XVIII, o homem viajava na terra à velocidade do cavalo, no mar à velocidade do vento, e vivia basicamente da cultura agrária. Nos 2 últimos séculos, o conhecimento se multiplicou em proporção jamais imaginada na história da humanidade. Hoje é possível entender como as 2 testemunhas em Apocalipse poderão ser vistas por todos os que habitam sobre a terra pela internet. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Apocalipse capítulo 11, verso 9. E por não imaginarem tal avanço do conhecimento técnico e científico em tão curto espaço de tempo, pensava-se até o século XVI que a marca da besta era a aceitação mental do sistema do anticristo e a adoção de suas práticas, ao referir-se à marca da besta na testa ou na mão direita dos que negarem Jesus Cristo como Salvador. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Apocalipse capítulo 13, verso 16. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Mateus capítulo 24, versos 32 a 34. Jesus disse que a geração que presenciasse a ocorrência crescente e conjunta dos sinais que ele previu em Mateus 24 não passaria sem que visse ocorrerem essas coisas. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Marcos capítulo 13, verso 30. Deus disse que traria os judeus de volta à sua terra natal após a segunda diáspora. Mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Jeremias capítulo 23, verso 8. Catástrofes como tsunamis, erupções vulcânicas, enchentes, furacões, terremotos ocorreriam em frequência e intensidade crescentes ao aproximar-se sua segunda vinda. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar
e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Lucas capítulo 1, versos 25 e 26. As Escrituras previram o surgimento de falsos cristos, de falsos profetas, a grande enganação. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso é profecia de Jesus. Profetizou Jesus também, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, verso 5. Escândalos nas igrejas. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, versos 10 a 13. Perversão dos valores morais, aumento do apego aos bens materiais, aumento da insegurança e violência, como nunca antes visto, esfriamento do amor, são coisas que se vê na atualidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus capítulo 24, verso 12. Quase todos perderão a fé. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas capítulo 18, verso 8. Hoje predomina a pornografia, a imoralidade, a sodomia. O homem apenas se preocupa com sua existência carnal, com seus prazeres e ambições. E, como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas capítulo 1, verso 7. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versos 37 a 39. Há algumas décadas os pastores viviam modestamente, pastoreando as ovelhas aos seus cuidados. Hoje, não raro moram em casas suntuosas, andam em carros de luxo e possuem até aviões. Hoje se vende igreja juntamente com seus membros. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Mateus capítulo 21, verso 12. Ao meu Deus e Pai, Javé, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.